Você sabe por que a AIDS é a pandemia viral mais perigosa do mundo? O Intel explica. Então, pessoal, a AIDS é uma doença, ou SIDA, que a gente pode chamar de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E esse nome diz muito para nós, porque a pessoa que pega essa doença ela vai apresentar ao longo do tráfico da doença uma imunodeficiência, ou seja, uma baixa imunidade. Outra coisa importante é que o HIV, é o causador da doença, ele tem tropismo, ele tem afinidade por duas células importantíssimas do nosso corpo, que são as células derivadas dos monócitos, ou seja, macrófagos, células de Langerhans da pele, células de Kupffer do fígado, que são as células fagocitárias, e os linfócitos TCD4, que são as células que controlam toda a imunidade. Então o HIV, ele infecta, ele parasita essas duas células. Esse vírus, por sua vez, é um vírus chamado retrovírus, que tem como seu material genético um RNA. Agora, por que ele é tão perigoso? Porque ao parasitar essas células, ele acaba eliminando as suas funções. Então a pessoa ao longo do tempo vai apresentar uma baixa imunidade. Agora, a AIDS mata sozinha, ela não leva a pessoa à morte. Então como que a pessoa que tem AIDS morre? Porque ela fica suscetível a doenças oportunistas, ou seja, outras doenças que vão se aproveitar da baixa imunidade, vão parasitar a pessoa, vão se proliferar e essas sim podem levar a pessoa à morte. E quais são as principais doenças, pessoal, que levam a pessoa que tem AIDS à morte? Pneumonias, tuberculose e neoplasias, ou seja, cânceres. E como que a AIDS é transmitida? Pessoal, essa doença é transmitida principalmente por DST, ou seja, o contato sexual, contato entre mucosas. Existe uma intensa quantidade do HIV no sêmen masculino, que na verdade a grande incidência, a grande transmissão desse vírus, ela acontece entre homossexuais do sexo masculino ou de homem para mulher. Então acontece pouco de mulher para mulher ou de mulher para homem. Outros fatos importantes são que o vírus HIV ele pode ser encontrado no leite materno, então existe um risco nesse caso, e ele pode ser transmitido também no parto. E por fim, o contato sanguíneo direto, uma transfusão de sangue, por exemplo, também pode provocar a transmissão da doença. Uma questão interessante em relação à cura da AIDS. Será que ela tem cura? Pois é, pessoal, existem vários tipos de coquetéis chamados antirretrovirais. E eles conseguem travar o metabolismo do vírus. Eles conseguem evitar um pouco a viremia, ou seja, a proliferação viral. Mas eles não conseguem eliminar 100% dos vírus da pessoa. Então, por mais que a pessoa controle a proliferação viral, por mais que a pessoa deixe de ter sintomas da doença, ela não consegue eliminar totalmente os vírus. Por quê? Porque esses vírus HIV eles podem ficar em reservatórios naturais, ou seja, células do próprio corpo humano escondidas, que são principalmente os macrófagos. Em relação aos sintomas, pessoal, a gente pode dividir em 3 fases. Existe a síndrome retroviral aguda, que é a fase inicial, existe uma fase de latência, que a pessoa pode ficar assintomática, e a fase final, que é justamente a AIDS em si, que manifesta os próprios sintomas da doença. Nessa fase inicial, a pessoa vai apresentar sintomas inespecíficos, febre, vômito, dor no corpo, fadiga, ou seja, qualquer doença pode gerar esse sintoma, então não é específico da AIDS. Numa segunda fase, que pode demorar anos, a pessoa pode ficar assintomática, ou seja, ela acha que melhorou, parece que não tem sintoma algum. Mas enquanto isso acontece, a contagem de leucócitos, principalmente o linfócito TCD4, vai baixando e com isso o vírus vai subindo. Quando chega na fase final, a imunidade está deprimida e isso abre portas para a doença oportunista. Ela vai começar a apresentar candidíase, tuberculose, pneumonia, pode ter cânceres e isso é a AIDS em si, é essa fase de imunodepressão. E por fim, ela pode ser levada à morte. E quais são as principais prevenções em relação à AIDS, ou seja, medidas profiláticas? A prevenção mais importante é, obviamente, o uso de preservativo, para evitar o contato entre mucosas sexuais durante a relação sexual. Segunda medida importante é evitar o uso de utensílios cirúrgicos ou seringas compartilhadas, porque isso pode favorecer a contaminação. Outro fator importante é o controle ao pré-natal de uma mãe que pode ter o vírus HIV, para evitar a contaminação do seu filho. E, obviamente, o controle de uma transfusão de sangue, que também pode transmitir a doença para uma outra pessoa.
Isso é muito importante, pessoal, a prevenção, já que ela não tem cura hoje. Tem dúvidas? O Intel explica.